Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão na escuta? Alguém me ouve? Por favor, quem me ouvir, sinaliza, para eu saber aí que está tudo ok. Tudo bom, Letícia? Rapaz, vocês têm medo de gente, é? Que não pode se mostrar? Vamos participar, meu povo. Vamos botar a cara. Vamos interagir, né? A aula ela se torna produtiva se a gente, né, enfim, utilizar a ferramenta adequadamente. Então, a gente está utilizando o Zoom aí para fazer nossas aulas e ela vai se tornar com certeza mais agradável se houver a participação de todo mundo, tá? Então, assim, tem que ser um diálogo, não um monólogo, né? Tá bom? Preciso que vocês participem. Então, vamos colocar essa vergonha de lado, vamos mostrar o rosto, né? Vamos fazer jus aí ao nosso encontro, tá bom? Só um minuto aqui para eu arrumar aqui a nossa aplicação do dia. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço aí a presença de vocês, mais uma vez, no nosso encontro semanal, do nosso curso de técnicas de contabilidade, tá? Hoje a gente vai aí tratar de mais um assunto, né? A aula de número 37, é isso? Que vai falar aí sobre encargos sociais e trabalhistas, tá bom? E a pergunta pergunta não, né? Antes de perguntar, quero reforçar que após a aula, né? A gente vai estar disponibilizando aí os links do vídeo da aula de hoje e também a atividade. Lembrando que a atividade ela precisa ser respondida para que a presença possa ser contada, tá? Na data de hoje. Então, ó, não esqueçam de responder sua atividade, tá bom? Professor, tenho uma dúvida. Diga. Semana passada teve as atividades porque eu troquei meu celular e acabei não recebendo. Teve. Tá Foi beleza. enviado. Eilana, se tu pegar uma aula, sei lá, qualquer aula anterior, ele vai direcionar para um link que é uma playlist de aulas lá no YouTube, né? Todas as nossas aulas vão estar lá no YouTube, numa playlist lá de técnicas de contabilidade, lá no perfil da Jump, tá? Então, assim, se de repente faltar e perder do WhatsApp, né, os links, você pode entrar lá no YouTube, né? Ir lá no perfil da escola, localizar lá a playlist das aulas de contabilidade e você vai encontrar todas lá bem organizadinhas, tá? E nela vai ter lá o link da atividade também, tá bom? Pode ir lá e pode dar o seu joinha na aula também. Beleza? Ó, nobre Lucas, tudo bom? Então vamos lá, né? Prossigamos. Então, hoje vai ser a aula de número 37. Na apostila, vai dar aí a página 156, tá? Só lembrando que para essa aula de hoje, ela não vai estar exatamente como o livro-texto, tá, pessoal? Eu fiz aí alguns ajustes, tá? Para que a gente pudesse estar contextualizando melhor esse assunto de hoje, tá bom? Eu dei assim uma compilada no assunto, tá? Para que ela ficasse fosse mais fácil de passar esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, assim, encargos sociais e trabalhistas.
Perguntas. O que é encargos sociais e trabalhistas, gente? Quando a gente fala disso, encargos sociais e trabalhistas, o que é que vem aí na nossa mente? Por favor, eu gostaria de pedir aí a contribuição de vocês. Alguém se manifesta? O que será isso? O que será encargos sociais e trabalhistas? Vocês já ouviram falar desse termo? Alguém já ouviu falar? O que é encargos? Né? Quando a gente fala assim, encargo, né? Encargo, ele dá assim digamos, uma ideia de algo que parece ser penoso, né? Algo é um peso, né? Olha, você tem um encargo de fazer isso, né? Uma obrigação, não é isso? É isso mesmo, gente? Então tá. Então, assim, pessoal, os encargos sociais e trabalhistas. Bora ver o que diz o nosso texto. Ó, toda empresa que possui no mínimo um empregado, ela tem que lidar com os encargos sociais e trabalhistas. Ambos estão ligados aos benefícios oferecidos ao trabalhador, tanto a longo quanto a curto prazo. À primeira vista, os encargos podem parecer grandes obstáculos no orçamento dos empresários, mas a verdade é que eles são necessários para o bem-estar da equipe, que são os grandes responsáveis pelo funcionamento do empreendimento, né? Aquilo que eu falei, né? Encargo, a priori, ele parece ali ser... No caso, quando a gente fala encargo, realmente é uma obrigação, né? Um peso, é algo a mais que você tem que fazer, tem que cumprir, não é isso? E na seara aí das empresas, a gente ouve muito esse termo relacionado ali à questão da folha de pagamento, né? Por quê? Porque os encargos acabam onerando, aumentando o valor, o custo, né, da mão de obra de uma empresa. Só que a verdade é que o empresário quer conhecer o máximo que puder sobre o seu negócio, inclusive gastos e normas que estão relacionados ao rendimento dos empregados. Para entender quanto é investido no pagamento deste tributo e como ele influencia o funcionamento da empresa e a vida da equipe, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? E o que são encargos sociais e trabalhistas? Tá? Ó, de acordo com a Rede Mundial de Auditoria e Contabilidade, UHY, o Brasil é o país que mais paga as maiores taxas de encargos trabalhistas do mundo. Isso é verdade, gente? Você ouve muito falar isso? Na verdade, a gente sempre ouve, né? Todo dia a gente ouve nos noticiários algo sobre a carga tributária do Brasil, né? Que o Brasil é um país que tem uma das cargas tributárias mais altas, né, desse mundão, né? E isso chega às vezes a uma parcela de 37% aí do PIB. Tudo que se produz no Brasil, aí aproximadamente 37% são apenas encargos, ou seja, que vai lá para a mão do governo, né? Então, realmente é bem pesado, né? Mas o que isso significa para a sua empresa? Antes da chuva alagar, né? Oi? Os encargos sociais e trabalhistas são tributos gerados pela contratação de um funcionário de acordo com a lei. Por mês, o empregador deve pagar os tributos para manter-se regular, né? Os tributos não fazem parte do salário do funcionário, por isso são considerados como custos indiretos. Alguns encargos beneficiam o trabalhador diretamente e a curto prazo, enquanto outros benefícios são indiretos e só são usufruídos a longo prazo, né? Então, assim, gente, geralmente os encargos aí que, em relação à contratação de uma mão de obra, né, existem aqueles encargos que vão ali interferir diretamente na folha de pagamento ou indiretamente, tá? E esses encargos, eles podem, a curto prazo e diretamente, trazer algum benefício para o trabalhador. Como, a longo prazo, esses encargos pagos no momento pelo trabalhador,
ele só trará um benefício futuro para esse empregado. Tá? Enquanto alguns encargos são pagos diretamente ao trabalhador, outros são enviados para o fundo coletivo que beneficiará o empregado quando necessário, como é o exemplo aí do INSS, né? Então, antes de uma contratação, é preciso levar em conta todos os encargos sociais e trabalhistas que se tornam parte do custo mensal do funcionário para a empresa. O salário é apenas um dos pagamentos que o trabalhador tem direito de receber por lei. Eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado aquela máxima de que o empregado ele não custa apenas o salário, né? Eu já ouvi até frases que falavam o seguinte: olha, quando eu pago um salário X para o empregado, eu pago o mesmo valor em encargos. Olha só, né? Então, de repente, você tem um contrato de trabalho e, a exemplo, você ali recebe um salário mínimo, né? Um salário mínimo ali na sua conta bancária por mês pelo seu serviço prestado. Só que esse um salário mínimo para o empregador, para a empresa, ele acaba virando 2, né? Por quê? Por conta dos encargos que incidem sobre a folha de pagamento, tá? Encargos sociais e trabalhistas. Os benefícios que atendem o empregado a longo prazo e são pagos de forma indireta são classificados como encargos sociais, tá? Sendo assim, o encargo social diz respeito a um recurso que o trabalhador não pode acessar de imediato. Tendo o INSS como exemplo novamente, o beneficiado efetua o pagamento para garantir sua aposentadoria daqui a alguns anos, né? Então, como a gente pode ver aí, o INSS é um exemplo de encargo que ele é pago, né, ali no momento da folha de pagamento, porém o benefício dele é um benefício futuro, né? Você paga para ter um benefício futuro, né? Ou de repente ali, se precisar de um auxílio, no caso de um problema de saúde, né? Ou lá na aposentadoria, né? Então, assim, você vê que é um encargo que você paga, né? Que a empresa paga hoje, né? Em relação ao que ela paga para o empregado, porém o empregado ele só vai gozar desse benefício no futuro, tá? Antes do trabalhador, o Estado é o principal beneficiado com o pagamento dos encargos sociais. Olha só, né? Então, antes do trabalhador ali se beneficiar, né, dos benefícios dos encargos, quem se beneficia primeiramente é o Estado, né? Por quê? Porque, na teoria, o valor deve ser investido em forma de melhoria e depois paga ao funcionário de acordo com as normas do tributo. Ou seja, gente, geralmente os encargos, né, eles vão para o Estado em forma de imposto, né, de tributo, né, um imposto, né, uma contribuição. E aí, esse volume de valores recebido pelo Estado, o Estado ele vai aplicar, né, em algum setor aí da sociedade, né? Então, vamos supor, a gente vai ter o exemplo ali do FGTS, né? Apesar dessa poupança lá ser do trabalhador, ela está ali sendo, né, depositada mensalmente para a empresa, né? Isso é do trabalhador, só que o governo ele se utiliza desse dinheiro para fazer benfeitorias para a sociedade, né? Geralmente os programas, digamos aí, um exemplo aí, os programas de moradia, de habitação, ele é financiado pelo FGTS, não é isso? Então, o FGTS vai lá, faz um investimento aí para a coletividade, para a sociedade, porém, sem deixar o seu objetivo principal, que é o que? Resguardar o trabalhador, né? No momento ali, digamos, por causa da demissão, né? Que é quando ele vai acessar ali a sua parte, né? Daquele fundo todo. Então, como a gente pode ver, o Estado ele é o primeiro a ser beneficiado com esses encargos, né? Depois vem o trabalhador. O pagamento dos encargos é geralmente descontado na folha de pagamento de cada funcionário e ele pode fazer consultas tanto online quanto em órgãos públicos para saber como anda o valor do encargo, né? Então, digamos... Gente, só um minutinho. Ai, desculpa. Desculpa, pessoal. Então, hoje aí com da internet, das tecnologias, todo trabalhador tem fácil acesso a consultar como é que está a aplicação, né, o pagamento dos encargos pela empresa, né?
se a empresa está em dia, se ela está depositando corretamente o FGTS, se ela está recolhendo devidamente o INSS, os cofres públicos, não é isso? Então, tudo isso pode ser consultado hoje via internet, né? E até reforço aqui que existem alguns sites, tipo o site do FGTS da Caixa, né? O aplicativo que você pode baixar no seu smartphone, né? Fazer o cadastro e poder acompanhar ali em tempo real como que anda os depósitos do seu FGTS, né? Ou você quer saber como é que estão as suas contribuições para o INSS, né? No aplicativo Meu INSS, você consegue ver todo o seu histórico de contribuinte. Lá você pode ver se a empresa está depositando corretamente o seu INSS, né? Se está pagando a sua contribuição, tá? E também o seu histórico, digamos, quanto tempo você tem para se aposentar, quanto tempo você precisa contribuir ainda, né? Então, tem umas opções bem legais nesses aplicativos que vocês pode ser muito útil para vocês acompanharem aí a aplicação, o pagamento dos encargos pelos empregadores, tá bom? Quais são os tipos de encargos sociais? Tanto o pagamento quanto o recebimento dos encargos sociais se diferem entre si, assim como a função que exercem na carreira de um profissional. A maioria deles está diretamente ligada ao bem-estar do trabalhador e sua família, tanto dentro quanto fora da empresa. Além disso, boa parte dos encargos sociais é pago pelo empregador, descontado as taxas sobre os valores de folha de pagamento do funcionário. É importante lembrar que as empresas optantes pelo Simples Nacional possuem uma forma única de efetuar o pagamento dos encargos. Sendo assim, as taxas informadas abaixo não se aplicam a este regime tributário, tá, gente? Tá assim. No geral, existe aí um conjunto de percentuais que são aplicados, tá, sobre a folha de pagamento, né, que vão gerar, que dão aí a cara do encargo social e trabalhista, tá bom? Beleza, pessoal? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Posso continuar? Alô, alô, tem alguém? Alguém me escuta? Oi, pode continuar. Oi? Pode continuar. Pode continuar, né? Então tá certo, né? Como os encargos sociais e trabalhistas se realizam, né? Então, assim, na verdade, isso aqui é um exemplo que vocês poderão, digamos, visualizar melhor como é que é a composição dos encargos sociais e trabalhistas, pessoal. Tá? Nesse mapinha aqui, nesse exemplo que eu trouxe aqui para a nossa aula, vai ficar bem claro o que é que significa de fato esses encargos, tá? Então, vamos lá. Para esse nosso exemplo, é o seguinte, né? Eu trouxe aqui o seguinte exemplo, ó. João, ele mantém um contrato de trabalho com a empresa comercial Xavier Limitada. Mensalmente, ele recebe o salário no valor de R$ 1.045, né? Aí a gente faz aí uma perguntinha. Quais são os encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre o salário de João? E aí, gente? Quais serão os encargos que vão incidir sobre o salário de João? Ou sobre o seu salário, né? Você aí que trabalha de carteira assinada, já vai ficar ligado aí de como é que acontece aí essa questão dos encargos aí sobre o seu salário, né? E aí a gente vai ver também o custo que é de uma mão de obra para uma empresa, tá? Então, assim, gente, o encargo, ele é o custo, né? É o teu salário mais o custo que vai gerar para o teu patrão pagar, né? É o custo que ele tem para te manter contratado na empresa dele, né? E aí a gente vai ter uma visão real, tá? Mas e aí, né? Quais serão os encargos que vão incidir aí sobre o salário de João, né? Lá na Comercial Xavier Limitada. O que é que o patrão de João vai pagar além do salário dele, né? Que custo que vai dar no final? Quanto no final das contas o patrão de João tem que desembolsar para poder manter ele contratado? Isso é muito importante vocês saberem, gente. Até, digamos, para vocês aí que pretendem empreender, né, montar o seu negócio, isso aqui é muito importante você saber na hora de contratar alguém para trabalhar para você, de contratar um empregado, tá?
Isso é muito importante. Então, fiquem bem atentos a esse exemplo. Beleza? Então, quais são os encargos? Né? Para começar, o salário base de João é de R$ 1.045. Tá? R$ 1.045. Então, veja só o que vai refletir esse R$ 1.045. Então, vamos lá. O primeiro encargo aí, o primeiro grupo, na verdade, serão os encargos sociais, né? Como a gente viu aí no nosso texto, são aqueles encargos que o João ele vai usufruir lá no futuro, né? Então, bora ver o que vai acontecer. Ó, primeiro encargo, Previdência Social. Gente, lembrando, tá? Prestem bem atenção. Os encargos é tudo aquilo que a empresa paga, tem de custo com o empregado. Lembrem bem disso, tá? Porque, veja bem, nesse nosso primeiro aí, primeiro encargo, Previdência Social aí, o INSS, a gente tem duas situações. Tem aquele desconto que o empregado sofre, né? Aquele desconto do empregado, e tem o que o empregador paga. Quando a gente fala aí dos encargos sociais para a empresa, a gente está falando desse segundo item aqui, tá? Aquele percentual que a empresa paga sobre o salário de João para o governo, né? Além do salário de João. E nesse caso, qual vai ser o percentual de INSS que o empregador vai pagar, né? Além do salário lá de João? Quem aí se arrisca a dar um chute? Quantos por cento do salário do João a empresa vai pagar a título de INSS? Alguém se encoraja? 11%? 11%? Alguém mais dá algum outro chute? %? Quanto? 8%. 8%, 11%. Alguém mais chuta algum outro percentual? Pessoal, vou repetir aqui para vocês. Olha, no encargo ali do INSS, a gente tem duas situações. A gente tem aquele percentual que é descontado do empregado. Ou seja, se trabalha de carteira assinada, tem aquele encargo que é pago por você, empregado, é descontado de você. A gente está falando aqui na composição dos encargos sociais pago pelo empregador, pago pela empresa, tá bom? Então, veja bem, para o empregado, dependendo da faixa de salário, ele vai pagar ali de 7,5% a 14%, né? 7,5%, 8%, 9%, 12%, 14%. Só relembrando que a tabela do INSS, ela mudou agora a partir de março, tá, pessoal? Antigamente, as alíquotas descontadas do empregado era de 8%, 9% e 11%, tá? 8%, 9% e 11%. A partir de março, passou a ser 7,5%, 8%, 9%, 12% e 14%, tá bom? Isso a parte do empregado, tá? Aí tem a parte da empresa, que a empresa paga em cima do salário, né? Tem um outro percentual que a empresa paga de percentual em cima do salário pago ao empregado. Nesse caso do INSS, o percentual, gente, ele é de 20%. Olha só, né? Do teu salário, do salário que a empresa paga para você, ela vai desembolsar ainda 20% para recolher o INSS. Isso fora aquele desconto que acontece de você, né? Que é no caso lá dos 7,5% a 14%. Tá entendido, pessoal? Essa sistemática do INSS, nunca esqueço disso, tá? Existe aquele percentual pago pelo empregado, é aquele que aparece lá no seu contra-cheque, que é descontado de você, e tem um outro percentual que é pago pela empresa.
Esse percentual é o INSS patronal, que é de 20%. No caso de João, esse valor vai dar R$ 209. Olha só que maravilha, né? Além de pagar lá R$ 1.045 para o peão, a empresa ainda tem que desembolsar R$ 209 para o INSS, tá? Esse é o primeiro encargo social. O que mais a gente vai ter de encargo social, pessoal? Fundo de garantia por tempo de serviço. E aí, quantos por cento a empresa vai pagar de FGTS sobre o salário do empregado? Quem ousa aí me dizer? Agora já não sei mais. Ah? Não lembra, Cleusa? Esse é o mais fácil, Cleusa. Você lembra sim, fala aí que eu sei que você sabe. Fundo de garantia por tempo de serviço. Que a empresa tem que pagar? Vou dar uma dica. Ou É melhor, o só 8% o FGTS. quanto? 8%. Mas do funcionário. Exatamente, 8%. Lembrando que esses 8% quem paga é a empresa, não é o empregado. Eu vejo muita gente dizer por aí assim, olha, a empresa desconta o FGTS de mim. Não, a empresa não desconta o FGTS do empregado. Tá? A empresa ela paga o FGTS para o empregado, ou seja, o empregado recebe, no caso aqui de João, ele recebe R$ 1.045, tá? E além desses R$ 1.045, a empresa vai lá e deposita 8% desse valor, né, a título de fundo de garantia, para fazer a poupança dele, para ele sacar uma eventual saída. Tá entendido? Esclarecido isso aí? Né? Diferente do INSS, que o INSS, os dois pagam, a empresa e o empregado, né? O FGTS não, só a empresa paga, tá? No caso aqui de João, esses 8% vai totalizar quanto? R$ 83,60. Olha só como essa conta está só aumentando, né? Então, a gente achando ali que a empresa, né, paga R$ 1.045 e pronto, né? Tá tudo bonito, né? A gente ainda reclama, né? Poxa, a empresa só me paga isso, né? E tal, né? A gente reclama, a gente não olha o outro lado lá das outras, os encargos que ela tem que pagar, não é isso? Então, ó, vamos lá. Próximo encargo: salário educação. Já ouviram falar disso, gente? Já ouviram falar disso? Não, não tinha visto. Espera aí. Certo, né? Então vejam bem, né? Ó, além do INSS, além do FGTS, a empresa também ela ainda tem um outro percentualzinho que ela recolhe para os cofres públicos, né? Que é aí um tributo chamado aí, um imposto chamado salário educação, né? Isso aqui equivale a 2,5% do salário do empregado, tá? No caso de João, a empresa ainda vai pagar mais R$ 26,13 a título de salário educação para o governo. Olha só como essa conta só aumenta. O que mais? Olha, tem um percentual ali de Sesc Senac, tá? Quanto é que é isso, Mauro? Ó, mais um percentual de 2,5%, que vai dar quanto? R$ 26,13. Tá vendo aí como a conta só aumenta? Então, ó, ser patrão não é tão fácil não, viu, gente? A gente, quando é empregado, né? A gente nunca olha o lado do patrão, né? Em questão financeira, né? Não estou aqui defendendo o patrão, não, viu? Tem coisas que são inaceitáveis. Mas eu falo em questão de pagamento de salário, a gente costuma achar que o patrão, o único custo dele com a gente é pagar o nosso salário, né? Esquece que ele tem esses encargos. O que mais, Mauro? Ó, tem mais um percentual aí que vai para o Sebrae, né? Esse percentual é de quanto? 0,6%.
Isso no salário de João vai dar quanto? R$ 6,27. Né? O que mais? Olha, tem mais um tributo ali chamado de INCRA. Né? Meu Deus, quanta coisa. Gente, vocês sabiam disso? Hein? Alguns sim. Alguns sim. Então, Não ó, sabia que tinha. mais o INCRA, né? O INCRA aí, ó, 0,2%. Isso vai totalizar R$ 2,09, tá? R$ 2,09. Tem mais o RAT. Vocês sabem o que é o RAT, gente? Já ouviram falar de RAT? Hein? RAT quer dizer risco de acidente de trabalho, tá? Isso é um percentual que também a empresa paga, né? E esse valor, ele vai ali justamente para aquelas empresas onde essa questão de ter muito funcionário que entra em benefício, muito acidente de trabalho, né? Então, essas empresas que costumam dar muita despesa para o INSS, além daqueles 20% que ela paga lá em cima, ela ainda entra com esse percentual aí também que para ajudar a cobrir esses benefícios pagos pelo INSS, tá? Então, o RAT, na verdade, ele pode variar ali de 0,5% a 3%, tá? Então, nesse caso aqui, para João, a empresa ainda paga mais R$ 31,35 aí a título de RAT. Viu só, gente? E ó, o total disso aí, R$ 384,56. Esse aí é o custo aí, né, parcial dos encargos sociais sobre um salário de 1.045, tá? Mas vocês acham que é só isso? Quem acha que é só isso? Não, gente, né? Isso aqui são os sociais. Aí a gente vai ter aqui os trabalhistas, né? O que é isso? Os trabalhistas são aqueles que também refletem na folha de pagamento e que a priori vai diretamente ali para o empregado, tá? E quais são eles? Ó, as férias, né? Então, ó, geralmente quando o empregador ele paga o teu salário, ele tem que fazer uma provisão ali para pagar as tuas férias, né? Ou seja, naquele mês ele vai fazer uma provisão de 1/12, né? Como as férias ali é o salário, né, digamos, dividido por 12 meses, então cada mês ele vai guardar, vamos dizer assim, né? Ele vai se programar mês a mês para quando chegar as tuas férias, ele pagar ela, não o teu salário ali, né? Equivalente às férias. Só que mês a mês, quando ele paga o teu salário, ele já tem que fazer uma poupancinha já prevendo isso. No caso, ó, os salários, as férias, equivale a 8,33% do salário. Isso implica dizer que vai ter mais um custo aí de R$ 87,08, tá? Aí a gente vai ter o quê? Um terço das férias, não é isso? Esse terço das férias também vai representar um percentual ali de 2,78%, que vai totalizar o quanto, nesse caso? R$ 29,03, tá? A gente vai ter mais o quê? Ó, uma provisão ali do aviso prévio, a mesma sistemática, né? Vai pegar o salário, né, dividir por 12, e cada mês ele vai constituir ali uma provisão para, quando necessário for, pagar esse encargo, né, trabalhista. Então, também um 12avos, 8,33%, R$ 87,08. Que mais de encargo? 13º salário, a mesma coisa, né? Cada mês completo, um 12avos que o empregador vai ter que se precaver para pagar, né? Que equivale a 8,33%, R$ 87,08, né? Então, ó, o total dos encargos trabalhistas, né? No salário de 1.045, a gente vai ter aí mais R$ 290,28. Ok? Então, ó, a gente já tem quanto aí? Vamos fazer a continha. R$ 384,56
mais 290,28. Ou seja, num salário de R$ 1.045, o empregador ele tem mais um encargo parcial de R$ 674,84. Não é mole não, viu, gente? Pensa que acabou por aqui? Ainda não. Ó, ele já também tem que se precaver da multa rescisória do FGTS, não é isso? E quanto é que é a multa rescisória, gente? Essa multa rescisória ela vai o quê? Ela vai incidir ali sobre o FGTS, né? Isso, 40% do FGTS do mês, né? Mais as verbas, tudo isso aqui, né? Dos encargos trabalhistas, férias, 13º, aviso prévio, né? Sobre isso aqui tudo vai incidir 8%, né? E 8% mais o quê? Mais os 40%. Então, nesse caso aqui, o percentual ele vai fechar em 4,9% do salário pago a João. Isso vai ser igual a R$ 42,73. Olha só, gente, R$ 42,73. Pessoal, então estão vendo aí? Então, 674 mais 42,73, R$ 717,57. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação aí? É quase outro salário, né? Quase outro salário. Na verdade, Cleusa, dependendo do ramo de atividade da empresa, chega a ultrapassar o salário. Entendeu? Esse exemplo que eu trouxe aqui é de um exemplo simples. Simples, entendeu? Muito simples. Uma empresa, digamos, uma empresinha simples, entendeu? Se ela tiver que pagar um funcionário, né? Mas, dependendo do grau de atividade da empresa, geralmente, digamos, na construção civil, empresa de construção civil costuma dobrar o salário do empregado, os encargos sociais. Então, ó, como a gente pode ver, o custo, né, de um empregado para uma empresa, gente, pode ser quase igual ao salário que ele recebe. Então, lembre-se, quando a empresa te paga um salário, ela está pagando o outro para o governo, bem dizer, só de encargos, tá? Então, ó, R$ 717,57 é o total de encargos. Isso equivale a 68,67% do salário de João, né? Posso fazer um comentário? Não sei se é conforme eu sei, mas parece que nos Estados Unidos a empresa paga o valor bruto do salário, no caso do que é acordado, né, entre a empresa e funcionário, paga o valor bruto e ele faz a previdência dele. Aí a empresa não tem esses custos todos para manter o funcionário, ou não é assim? Eu não sabia que era assim. Confesso para você que eu não conheço a realidade dos Estados Unidos. Na verdade, eu confesso que eu nunca tive a curiosidade, viu? Mas olha, eu não duvido muito que seja nesses moldes que tu coloca, não, viu? E a gente costuma, eu acredito que seja mais ou menos por aí, porque sempre nessas reformas, a gente vê reforma trabalhista, reforma da Previdência, sempre a gente vê que a intenção dos nossos governantes, né, é igualar o sistema trabalhista ao desses países mais desenvolvidos, né? Sim. Até o próprio atual governo ele prega muito isso, né? Menos direitos e mais trabalho, né? Porque geralmente esses encargos acabam freando a geração de emprego no país. Né? Pelo menos Porque assim. tudo isso já é uma vaga de emprego, praticamente, Sim, né? Poderia né? ter Imagina. 2 funcionários enquanto tem um. Imagina, o empresário podendo contratar 2 pessoas, ele contrata uma, mas paga por 2. Né? Então, isso é uma grande luta aí dos governantes de querer mudar essa realidade no Brasil. E aí, enfim, né, a discussão política, e aí cada um vai ter o seu pensamento, cada um vai ter aí a sua defesa, né? Uns são contra, os outros a favores. Mas Envolve o bom muito, seria
que a gente tivesse um sistema justo e que pudesse, de fato, gerar emprego e gerar bem-estar para a população, né? Que o que às vezes também, em contrapartida, o que às vezes a gente vê muito essa questão das reformas, né? A grande discussão também é de precarizar também as relações de trabalho, né? Então, assim, o medo que digamos assim, uma parte da sociedade tem é de se adequar, né, a essas reformas e, de certa forma, o empresariado se aproveitar disso para precarizar os empregos. Então, pessoal, como estava comentando, né, ainda há pouco, a questão dos encargos, né, o quanto encarece a folha de pagamento para uma empresa e o quanto isso acaba, digamos, refletindo em dificuldade da geração de emprego, né? Pelo menos é a realidade que a gente, nos últimos anos, tem visto em nosso país, né? A grande dificuldade que tem sido de gerar empregos. E uma das grandes discussões que tem sido aí levantadas pelos governantes, até essa semana mesmo eu estava ouvindo, né, nos noticiários, sobre essa questão de fazer algumas mudanças da reforma tributária, né? E que, assim, uma das intenções do atual governo é reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamento. Não sei se vocês sabem, em governos anteriores foi criado uma lei que visou desonerar a folha de pagamento, que inclusive está sendo objeto de discussão agora pelo Congresso, né? Pelos senadores e deputados. Por quê? Porque essa lei ela vence agora dia 31 de dezembro, né? Então, assim, alguns setores da economia, para algumas empresas, atividades, o governo ele desonerou a folha de pagamento. Professor, o que é isso? Vocês estão vendo aqui essa questão desses 20% aqui da folha de pagamento, esse item 1 dos encargos sociais, né, esses 20%, algumas atividades elas foram liberadas, né, de pagar esse tributo. Tá? Então, assim, algumas atividades hoje não pagam esses 20%. Porém, essa lei ela vence agora no final desse ano, né, 31 de dezembro. E aí o governo ele não quer prorrogar, né, isso, até porque eles querem voltar a onerar a folha, porque precisa arrecadar recurso, até por esse período que a gente está passando, não é isso? Só que ali o Congresso, né, está nessa queda de braço, dizendo que o governo ele pode prorrogar, né, o efeito dessa lei, ou seja, essa desoneração. Enfim, estão lá discutindo. Mas isso é um ponto que está aí em discussão. Se vocês acompanharem nos noticiários, todos os dias está falando sobre isso. Então, quando vocês ouvirem falar lá sobre essa questão da prorrogação ou não da desoneração da folha de pagamento, pessoal, é justamente disso aqui, ó, referente a esses 20% do INSS que a empresa paga, tá? Então, eles estão querendo prorrogar a não cobrança, o não pagamento pelas empresas desses 20%. Mas são todas as empresas? Não, gente, são algumas empresas, tá? Algumas empresas, algumas atividades, na verdade, né, elas estão liberadas de pagar esses 20%, tá bom? Então, ó, pessoal, a conclusão é que para um salário de R$ 1.045, a empresa terá um custo dos encargos de R$ 717,57, né? Ou seja, o custo total de um empregado, né, vai ser de R$ 1.762,57, ou seja, o seu salário mais os encargos. Então, esse é o salário para um empregado. Mas, gente, olha, eu falo mesmo para vocês, na grande maioria, esses encargos chegam a dobrar o valor do salário do empregado, viu? Na grande maioria. Porque aqui eu trouxe um exemplo bem simples, só para vocês terem um esclarecimento de como é que funciona a questão dos encargos sociais e trabalhistas na folha de pagamento. Tá bom?
Pessoal, alguém tem mais algo a colocar, acrescentar? Alguém que quer tirar uma dúvida? Gostaria que os nobres colegas participassem, dessem uma opinião aí, ou se está tudo claro mesmo, deu para entender o assunto. Se alguém chegar a perguntar para vocês aí o que são os encargos sociais trabalhistas, você vai conseguir aí explicar. Tudo. Hein, Cleusa? Explicando tudo. Oi? Não, dá para explicar tudo. Mas deu para compreender essa aula de hoje? Sim. Não, eu ia citar, sim, no caso, ali foi citar todos aqueles itens dos encargos sociais da empresa, né, da empresa. Dá para ter noção de qual tipo de cargo que o funcionário tinha ali com o salário 1.045, para essa empresa ter todos ou quase todas as Na empresas têm esses verdade, encargos. Cleusa, é o seguinte, aquilo ali se replica a qualquer função. Sim. Entendeu? Você tem que... É que eu não tinha lido nada sobre o não encargo, sobre a tinha. porcentagem do Senai, do Senac, do RAT, entende? Eu não tinha olhado nada disso, não tinha visto. Mas isso aqui, na verdade, ele reflete sobre todo e qualquer... Na verdade, ele não é uma questão que reflete sobre o cargo da pessoa. Não, é sobre o salário. Uhum, Enquanto a pessoa ganha. Se ela ganhar R$ 1.000, todos os percentuais que a gente está vendo aqui vai incidir sobre esses R$ 1.000. Se ela sim. ganhar R$ 10 Uhum, mil, os mesmos percentuais vão incidir sobre os R$ 10.000. Tá entendendo? aham, Então, o encargo, ele pagou R$ 1 de salário para o empregado, esse R$ 1 ele vai ter todos esses encargos aí. Pagou R$ 1.000, aham, vai ser os mesmos encargos. Pagou R$ 10.000, serão os mesmos encargos. O percentual vai ser o mesmo, entendeu? Aplicado sim. a qualquer Uhum, valor de salário. Então, assim, independe de função. Pode ser um ajudante, pode ser um gerente. O percentual é o mesmo. Tá bom? sim. Então, agora eu entendi. Alguém mais? Alguma pergunta? Dona Elizabeth, Fernanda, Ilana, Letícia, Lucas. Tenho a honra de escutar uma pergunta de vocês. Meu Deus, esses meus alunos são muito tímidos, gente. Quanta timidez para falar no grupo, na turma. Pessoal, tá esclarecido? Sim. Sim para todo mundo? Sim. Sim. É sim? O sim Então, saiu, né? oi? O sim saiu agora. Estão querendo se livrar de mim, né? Estou sentindo isso. Ah, Estou sentindo que estão querendo me mandar para casa. Pessoal, ó, então, assim, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, a gente vai dar por encerrado o assunto de hoje, tá? Eu, sim. eu acredito que ficou. Até eu gostei da aula de hoje, sinceramente. Parece que a gente estava assim, inspirado para dar, conversar, falar, entendeu? Eu acho que estou alegre hoje. Como diz a Silvia Michele, né? A segunda-feira é uma segunda chance da semana. É verdade. Mas sabe por que eu estou feliz? É porque hoje tem 6 pessoas na sala. Pois é. A última Né? aula tinha só eu. Eu estou muito feliz, entendeu? Porque geralmente tem um, dois, né? No máximo, contei muito em 3. Então, hoje foram 6. Então, ó, meu muito obrigado, viu, a vocês. Muito obrigado mesmo. Deixa eu até tirar um print aqui dessa tela. Peraí, gente. Peraí, não saiu daí, não. Ai, 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 ai. Deixa eu tirar aqui um. Se tivesse com o rostinho, ia ficar mais bonito, né? O rostinho de todo mundo, né?
Era bem melhor. Mas tudo bem, já estou feliz pela presença de todos vocês. Pessoal, ó, então eu quero deixar aqui meu muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, tá? Conto com vocês novamente na nossa próxima aula, tá? E assim, não fiquem acanhados, participem, falem, perguntem, entendeu? Vamos aproveitar esse espaço para tirar dúvidas, para esclarecer mesmo, tá bom? Então, ó, daqui a pouco, tá? Eu vou estar disponibilizando o link com a aula de hoje, a atividade. Lembrando, precisa responder, precisa enviar, tá, pessoal? Então, não esqueçam de enviar a atividade respondida, tá bom? Então, ó, muito obrigado, boa noite a todos, uma boa semana, tá bom? Que a semana venha Obrigada, boa noite. Boa muito semana de trabalho. a todos vocês. E que venham notícias boas também, né? É verdade, Cleusa? Sim, Possa é aparecer verdade. coisa boa. Desejo a todos, do fundo do meu coração, boas vibrações a todos vocês, tá bom? Então, boa noite. Boa noite. Até essa próxima aula. Tchau, tchau. É.